Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Debatendo com a PSI. Meu nome é Lígia, eu sou enfermeira de controle de infecção do controle de infecção corporativo do Grupo América Serviços Médicos. E em nome da PSI e também em conjunto com a enfermeira Eliane Molina, que vocês estão vendo aí no cantinho da tela, que é uma das coordenadoras desse evento, eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que é uma satisfação muito grande tê-los aqui conectados conosco, né? Agora, nesse novo modelo versão pandemia Covid-19, né? Nunca usamos tanto as ferramentas online como a gente tem utilizado, né, nos últimos dias. E justamente por conta dessa situação da Covid-19, a gente tem enfrentado uma série de dificuldades, né? E as dificuldades, elas vão além do manejo clínico da doença. Então, essa noite a gente vai falar sobre Covid-19 e as infecções relacionadas a dispositivos invasivos, as precauções aumentam ou reduzem as taxas de PAV. Para isso, nós teremos 3 palestras. A primeira delas é sobre como manter as medidas de prevenção, se as precauções aumentam ou reduzem as taxas de PAV. Essa palestra vai ser com o Dr. Vitor Cravo. O Dr. Vitor é coordenador das UTIs do Grupo América Serviços Médicos. A nossa segunda palestra será sobre etiologia e tratamento de PAV em pacientes com Covid-19, com o Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Cardoso. O Dr. Luiz é coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da Unicamp. E, por último, nós teremos critérios diagnósticos mudam ou não mudam, com a doutora Maura Salaroli, que é gerente da CCIH do Hospital Sírio-Libanês e também médica do controle de infecção do Hospital das Clínicas da USP. Então, eu quero já agradecer aos palestrantes, dizer que é um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada por terem aceito o convite. É uma honra contar com a presença de vocês aqui. Então, já quero passar a palavra para o Dr. Vitor iniciar. Aproveitem, façam perguntas pelo chat e aproveitem as discussões. Acho que tem muita coisa bacana para a gente discutir aqui hoje. E eu acredito que essa questão do problema das pneumonias faça parte da realidade de cada um de vocês. Bem-vindo, então, Dr. Vitor, a palavra é sua. Obrigado, Lígia. Quero dizer que é uma honra poder participar de um evento numa casa tão importante para a saúde pública nacional, né? Uma CCH, uma infecção hospitalar, uma casa que ensina muito, há muito tempo, não só ir para São Paulo, mas para o Brasil todo. Eu sou infectologista de formação, então acompanho há muito o que vocês têm feito e fazem, né? Então, poder aqui hoje servir de escada, né? Porque realmente tentar falar alguma coisa nova para vocês é brincadeira. Então, minha função aqui é provocar discussões, levantar dúvidas e, enfim, tentar ajudar aí a enriquecer esse debate. Vocês estão vendo a minha tela? Então, acredito que sim, né? Bom, então a Lígia me pediu para tentar falar um pouco sobre como manter as medidas de prevenção e as precauções aumentam ou reduzem a taxa de PAV. Eu vou inverter um pouco essa ordem, porque eu queria começar falando sobre essa segunda parte e lembrar já de cara que esse assunto de superinfecção frente a uma infecção viral não é um assunto novo. Como vocês podem ver, essa é uma foto clássica, né, da pandemia da gripe espanhola, lá de 19, e que já em 19 a gente já tinha essa ideia de que a superinfecção era extremamente importante nesse cenário de infecções virais. Frente a só 6 meses, né, um pouco mais do que isso, de conhecimento dessa nova infecção viral, a gente tem que ir à literatura para saber o que a gente sabe de outros vírus, tanto da família
dos coronavírus como de outros vírus. E é importante, porque uma das coisas que a gente viu muito nessa pandemia foram os médicos esquecerem que existe todo um para trás de informação frente a infecções virais, e a gente deve olhar para trás para tentar entender como a gente pode atuar. Então, a gente já sabe, isso são estudos feitos em retrospectivos de necrópsias e de avaliações de série de casos, que a gente sabe que a presença de superinfecção por outros patógenos, aí eu não digo só bactéria, mas sim fungos, ela é uma realidade nas doenças virais. Eu acredito que o Luiz vai explicar isso de uma forma muito mais elaborada do que eu, mas eu queria já lançar essa primeira bola para cima, porque é muito importante isso já para a nossa discussão, porque como nós vamos lidar com a questão de uma infecção secundária a uma doença viral, e como a gente vai diferenciar isso de uma infecção associada a um dispositivo, a uma assistência hospitalar, né? O que é a história natural de uma doença e o que é uma complicação. É possível nós interferirmos nessa história natural e o quanto a gente consegue interferir. Então, acho que esse é o primeiro conceito que eu queria levantar para vocês sobre essa questão da prevenção e a questão se é possível ou não, porque isso é uma das grandes dificuldades quando a gente tem uma única doença. Lembrar que a gente nunca teve uma terapia intensiva de uma única doença, tá? Por incrível que pareça, talvez a terapia intensiva tenha começado lá na década de 50, né, com os pulmões de aço, por uma única doença, que foi o surto de poliomielite, principalmente com a história do pulmão de aço, das traqueostomias em Copenhague. E agora a gente volta a ter um CTI de uma única doença com a Covid. Durante esses 50, 60 anos, nós tivemos um case mix de patologias, muitas delas que levavam à intubação por motivos outros que não doença respiratória. Então agora a gente tem uma lesão respiratória, uma doença sistêmica, mas que tem um predomínio de doença respiratória, que tem na sua provável história natural uma propensão à infecção, como a gente sabe que o influenza tem, como a gente sabe que o SARS de 2003 teve também, como o MERS também teve. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês. O segundo ponto que eu não queria também deixar bem frisado, né, é que a gente está lidando com uma sepse. É uma sepse viral, mas é uma sepse. E como toda sepse, né, quando você interna um paciente séptico, ele já tem aqueles critérios de disfunção ou disfunção orgânica, né, quer dizer, a gente tem a disfunção orgânica, não tão exuberante quanto a gente vê nos outros pacientes, mas a gente tem disfunção orgânica e tem os critérios clínicos já fechados. Quando você soma isso, uma disfunção respiratória crítica, né, que é uma das características dessa infecção pelo Covid, isso só dificulta ainda mais o trabalho de vocês. Um ponto que eu acho importante também é lembrar, reforçar, estamos numa doença que estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo e temos dados, muito poucos dados coletados. E não é surpresa que temos uma literatura específica sobre infecção e superinfecção para em doença do Covid muito pequena, muito pouca. Eu acho que essa primeira leva de artigos, né, de publicações, ela foi muito dedicada a tentar entender os mecanismos iniciais da doença, alvos terapêuticos, estratégias terapêuticas ventilatórias, drogas, enfim, mecanismos de transmissão.
e a gente sabe que a infecção nesse sentido, né, as infecções secundárias, elas ainda estão um pouco relegadas e são mais como relatos observacionais secundários nas grandes publicações das coortes. Então, como vocês podem ver, essa publicação ela é de abril ou maio, mas assim, os relatos de superinfecção são dos números mais diversos. Então, a gente tem de 5 a 30% de relatos de casos de infecções secundárias. Existem vários motivos para isso, desde você não se preocupar em colher ou não conseguir colher, até a dificuldade própria do diagnóstico, né? A realização de qual método você vai poder fazer, broncoscopia, provavelmente não, coleta de cultura, como é que você colhe, como esse material é processado, enfim. Então, assim, a literatura ela não ajuda a gente a entender o quanto o tamanho do problema que nós temos. Precisaram 3, 4 meses, 5 meses para a gente começar a construir a nossa própria ideia a partir dos nossos próprios dados, né? Também não vou me alongar sobre isso, mas é só para vocês pensarem como fazer um diagnóstico usando as nossas ferramentas habituais num paciente que tem todas aquelas características de uma hipóxia grave, ele já tem uma disfunção orgânica, ele já tem um raio-x sujo, ele já tem uma PF baixa, ele tem uma história natural que volta a fazer febre, não podemos esquecer disso, né? Existem as síndromes a lendária tempestade de interleucina, as síndromes de ativação macrofágicas, as síndromes hemofagocíticas, né? Que voltam a fazer febre, explodem febre no doente. Então, existem outras causas não infecciosas de febre, né? Então, assim, o diagnóstico é extremamente difícil nesses pacientes. Mas eu não tenho dúvida que a gente tem infecção, né? Tem um ambiente muito difícil. Essa foto foi uma foto do nosso serviço, em que esse paciente está em ECMO e pronado. Então, eu acho que é a quintessência da dificuldade, né? Você pronar um doente em ECMO. Mas essa é a nossa realidade, foi a nossa realidade no serviço. Então, assim, como intensivista, eu vivi essa situação, eu tive que fazer isso, ao mesmo tempo que eu tinha outros 16 doentes pronados, 80 pacientes em terapia intensiva, médicos que nunca tinham trabalhado no serviço, cirurgiões gerais dentro da minha unidade, anestesistas, pediatras, todos trabalhando juntos, né, num fluxo contínuo. A cada semana eu ia abrindo 10 leitos, sem parar. Isso somado, então, a derrubar o fluxo, né, isso é um dos conceitos que a CCH vai enfrentar agora, né, porque o paciente, até então, ele entrava numa unidade e dificilmente ele saía dessa unidade, então era mais fácil você entender os problemas e monitorar os processos de infecção nesse paciente. Hoje, esse paciente ele anda pelo hospital, tá? Porque a gente teve que criar fluxos com unidades mais complexas, né? Unidades menos complexas, unidades de alta vigilância respiratória, onde eu botava todo mundo que ia entrar em ECMO numa unidade, os pacientes com catéter nasal de alto fluxo em outra unidade, os pacientes que estavam em risco ventilatório em outra unidade, onde os anestesistas e o time de resposta rápida intubavam. Então, o doente que ficava numa unidade, hoje ele fica circulando em 5, 6 unidades. Isso dificulta ainda mais a gente analisar e tentar identificar quais são os pontos de melhoria nesses processos clássicos de CCH. Então, esse é um grande desafio que vocês, infectologistas da Comissão de Infecção Hospitalar, têm que pensar. Isso do ponto de vista até de coleta de dado epidemiológico, né? Se vocês forem olhar para o EpiMed, né, que é a nossa ferramenta aqui mais utilizada no Brasil, eles estão
também se debruçando para entender como é que eles vão fazer isso. Somado a isso, a gente tem essas histórias que todo mundo sabe, da imunossupressão, tempo prolongado de intubação. Nós não sabemos ao certo como ventilar esses doentes. O próprio conceito de LH é um conceito que está linda essa discussão entre o Gattinone e o Tobin pelos periódicos, né? É um paciente que é extremamente invadido, é um ambiente hostil, porque nós tivemos que criar esse ambiente hostil, onde a gente ficava todo encapotado nas coortes, e eu acho que essa é uma discussão que eu acho fundamental, né? Achar a dosagem certa de proteção do nosso funcionário, porque não é uma questão exclusiva, nesse primeiro momento não era só uma questão técnica, passava por uma questão até psicológica, porque você tinha que não só parecer, não só ser seguro, você tinha que parecer seguro. Então, por vezes eu tive que exagerar, talvez, entre aspas, determinadas medidas de controle, porque eu precisava dar segurança para aquele funcionário, porque temos que lembrar, foi a primeira vez em que todo mundo achou que todo mundo ia morrer, né? Ninguém sabia se ia voltar para casa. Então a gente tinha que ter esse papel também de controlador de ansiedade. Outro ponto que a gente tinha que ter, que a gente também errou demais, foi a mão do início do antibiótico. Outra coisa que a gente também fez muito foi o uso de benzodiazepínicos, que era uma prática que a gente praticamente tinha abolido da terapia intensiva, e a gente, por um paciente extremamente difícil de sedação, uma ventilação extremamente difícil, né? Isso dificultou demais a gente e tivemos que usar benzodiazepínicos, voltamos a usar a ketamina, que é uma coisa boa, Precedex com ketamina, enfim. Tivemos que cortar um dobrado com isso. E eu acho que eu queria também destacar a questão da dificuldade de coleta de material, né? Já é difícil em temperaturas normais, situações normais. Nessa situação de coorte, ficou mais difícil ainda a gente ter um fluxo adequado do nosso material, tá? Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente explodiu. Esses dados são os dados da nossa unidade. Então, a gente repara que nós explodimos a infecção hospitalar, a pneumonia, e também infecção de corrente sanguínea, infecção de trato urinário, né? As lesões por pressão, que hoje a gente entende que tem um componente também da própria doença. Então, assim, eu não tenho dúvida que esse ambiente que nós construímos, por tudo isso que eu falei, expôs mais o paciente à infecção, né? Então, nós tivemos o nosso surto de Acinetobacter, que agora está controlado. Enfim, eu acho que não tenho dúvida de que a gente está numa situação que precisa repensar e pensar mesmo como vamos lidar. E aí eu vou para a segunda parte, que é como manter as medidas de prevenção. Essa foto é muito interessante, é de um artigo do New England, que eles compilaram fotos do século XIX. Esse é o EPI sugerido para cólera, né? E o destaque aí para os miasmas, por isso que ele usa esses incensos e o cigarro e as flores, porque eles combatiam o miasma com um bom cheiro, né? Então é por isso que eles usavam o cigarro aí. E como que a gente, na minha opinião, a gente tem que fazer a prevenção? A gente tem que voltar ao básico. A gente fez meio que um autos, fizemos um shutdown de boas práticas, porque a gente precisava era salvar a gente estava com um volume assustador, então abrimos mão de muita coisa, e agora eu acho que a gente tem que voltar e tem que repensar o que a gente pode fazer e tem que cobrar o que a gente já sabe o que tem que ser feito, né? As discussões, que eu acho que vocês são as pessoas que são muito melhor preparadas para falar sobre isso, sobre a prevenção das infecções. Fizemos uma rodada lá nos hospitais com a Lígia e Daiane coordenando, e Lígia fez um trabalho belíssimo sobre, né, as prevenções de pneumonia. Eu acho que isso a gente tem que fazer. Eu acho que a gente vai ter agora
uma melhor, a gente não vai usar tanta imunossupressão, mas a gente vai continuar. Lembrando que praticamente 100% desses pacientes vão usar corticoide, porque por enquanto é a única coisa que a gente tem, né? Vamos usar tocilizumab, eventualmente, plasma, que é o plasma convalescente, mas ele tem um caráter imunossupressor, como qualquer hemocomponente, enfim. Teremos ventilações em prona, o paciente vai ser pronado 5, 6 vezes. Então, assim, é um desafio você ter um ambiente controlado minimamente para você poder dizer que essas taxas vão estar, elas provavelmente vão estar no nível acima do que a gente tinha como nosso normal, né? E por último, eu queria só mostrar que talvez a gente tenha um caminho e que a gente esteja aprendendo alguma coisa já em relação a isso. Esse artigo não é nada de CCH, não é nada de infecção, mas no meu viés, eu tive uma leitura diferente. Esse artigo é sobre ECMO, que para mim é o melhor resultado. Para mim não, né? Até agora é o resultado mais assustador de mortalidade em ECMO. Eles tiveram 15% de mortalidade em ECMO, eles querem dizer que é usando uma cânula, que é uma cânula única, que atua em cima do ventrículo direito, trabalhando no que eles imaginam ser uma sobrecarga silenciosa do ventrículo direito. E com isso eles conseguem tirar o paciente mais rápido da ventilação mecânica, e com isso eles conseguem menores em taxas de complicação, e com isso eles conseguiram essa mortalidade. Então, assim, a mortalidade desse artigo não é exclusivamente, não é diretamente, provavelmente, a técnica, né? Nós conseguimos oxigenar adequadamente um paciente, não sedar, não bloquear excessivamente e extubar precocemente o paciente. E essa combinação de menos sedação, de extubação precoce, de cuidados de mobilização, isso é o que a gente já fazia lá atrás. Então, e com isso a taxa de mortalidade volta a ser mais ou menos dentro do que a gente sempre teve. Então, a COVID, esse artigo para mim traz esse alento, porque mostra que é possível lidar com a COVID de uma outra maneira, menos invasiva, e a gente precisa de tempo para pegar mão para isso. E aí eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir voltar para níveis toleráveis de desfechos ruins nessa infecção. Tá? Essa é uma frase que eu tenho que fazer sempre, eu fiz uma promessa, que é uma frase para mim emblemática, para acalmar os médicos em relação a ficar fazendo tudo, né? Temos que aprender que a doença tem o seu tempo, lembrar disso, e que a gente não sabe qual é o tempo da COVID, então não dá para a gente ficar desesperado e tentar todas as terapêuticas porque o doente não está melhorando, porque a gente não sabe o tempo ainda dessa doença, tá bom? E eu quero agradecer a vocês, eu acho que o papel meu aqui é só de jogar essas perguntas para cima para vocês poderem ouvir quem fala bem sobre o assunto e aprenderem, tá bom? Obrigado. Eu vou chamar agora o Luiz Gustavo para dar continuidade aí à apresentação. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da APC, em nome da Lígia e da Eliane. É um prazer participar, compartilhar com o Vitor, com essa visão de quem é infecto, mas tem a visão do cuidado intensivo, e com a Maura, que é minha amiga já há alguns anos. Então, vou falar sobre etiologia e tratamento de PAV em pacientes com COVID. Eu vou começar só com um caso clínico. Isso daqui é um caso de um intensivista, 60 anos, rígido, um colega e amigo, que agora no início de agosto teve um acidente isquêmico transitório. Ele teve uma curta internação em que ele fez uma triagem e fez uma tomografia de tórax que era normal. 4 dias depois ele iniciou um quadro gripal, iniciou por conta própria em regime ambulatorial o uso de azitromicina e de prednisona, e 10 dias depois ele iniciou com um quadro de febre alta, calafrios,
procurou o pronto-socorro, foi feita essa imagem tomográfica, e com essa imagem foi associado o esquema de cobertura antimicrobiana para uma suspeita de infecção associada à bacteriana por patógenos de pneumonia comunitária. 3 dias depois ele desenvolveu insuficiência respiratória, foi transferido para terapia intensiva, com uma nova tomografia mostrando piora dessas imagens e presença de vidro fosco, mas também de consolidações com um broncograma aéreo. Eu trouxe esse caso porque apenas num slide desse tipo, com esse tipo de representação gráfica, a gente consegue diferenciar claramente quando um quadro ele é puramente viral e quando ele tem presença ou de bacilos gram-negativos ou de cocos gram-positivos como causa do processo infeccioso. Então, essa distinção na prática e analisando os casos individualmente, ela é muitas vezes bastante difícil, especialmente nesses casos de evolução mais dramática. Então, eu dividi a apresentação um pouco para falar dos casos de co-infecção e de infecção bacteriana secundária. Então, esse daqui é um primeiro estudo que já está publicado, é um estudo de um grupo inglês, é uma revisão sistemática e meta-análise sobre a co-infecção bacteriana no momento da apresentação desses pacientes. Então, o que a gente verifica, a maior parte dos estudos são estudos observacionais, o N é relativamente pequeno, a maior parte dos estudos iniciais eram chineses, depois alguns estudos americanos e espanhóis, mostrando a presença de antibiótico terapia em graus variados desses pacientes na admissão e a detecção de infecção bacteriana muito variável entre os trabalhos, parecido com o dado que o Vitor apresentou há pouco, mostrando que o bacteriano ocorreu em torno de 7% dos casos. Quando a gente avalia nesses pacientes que se apresentavam com infecção bacteriana, a maior parte dos patógenos identificados eram relativos a infecções comunitárias, especialmente Mycoplasma pneumoniae, e que estaria em tese coberto por qualquer esquema de cobertura de pneumonia comunitária. Mas há uma presença bastante pequena de co-infecção bacteriana no momento da apresentação, a maior parte dos sintomas derivados especificamente da infecção viral. Esse daqui é uma outra revisão e meta-análise também de um outro grupo inglês, e que ele mostra não só a presença de co-infecção no momento da admissão, mas começa a chegar naquilo que é o tema da aula, que são infecções bacterianas secundárias. Então, o que ele coloca como infecção bacteriana secundária, não especificamente em ventilação mecânica, mas como complicação do processo infeccioso após a hospitalização, a gente vê em torno de 14% dos pacientes com infecção bacteriana superposta, mas quando a gente avalia os trabalhos, eles variam desde 0, ou seja, nenhum caso detectado numa casuística bastante significativa, até 42% de infecção bacteriana secundária num outro trabalho com uma casuística também grande. Então, a variabilidade ela é muito grande e passa por isso as limitações que a gente já tinha, e para quem controla a infecção já sabe de bastante tempo, as dificuldades da gente ter critérios claros de definição de infecção bacteriana, especialmente infecção pulmonar nesses pacientes. Essa mesma meta-análise, eles detectaram então 3,5% de co-infecção no momento do diagnóstico, 14% de infecção secundária depois da apresentação e detectaram em torno de 70% dos pacientes recebendo algum tipo de antibiótico. Esse dado é um dado que no Brasil, ou pelo menos na prática que a gente tem na região em que eu atuo, ele é bastante pequeno. A gente tem praticamente 100% dos pacientes recebendo algum tipo de antibiótico terapia antes da hospitalização. Essa daqui é a última atualização do protocolo do Ministério da Saúde, que preconiza o uso de um antibacteriano no manejo de pacientes com sinais e sintomas leves em regime ambulatorial. Então isso faz com que a enorme maioria dos pacientes já chegam no hospital tendo sido expostos a um macrolídeo, e depois da fase inicial e da internação, grande parte deles são expostos a antibióticos para cobertura de infecções bacterianas comunitárias. Então, esse daqui é o consumo de antibióticos do Hospital das Clínicas da Unicamp, em doses diárias definidas por 1.000 pacientes dia. Então, a gente tem uma série histórica das drogas usadas para tratamento de infecção respiratória comunitária, e a gente vê um aumento bastante significativo no ano de 2020 dos 4 grupos, tanto
de cefepime, piperacilina, tazobactam em verde, ceftriaxona em roxo, ampicilbactam, amoxiclovulanato em marrom e principalmente de azitromicina em vermelho. Ou seja, os pacientes eles já usam antibióticos antes de chegarem ao hospital. Na internação, eles também recebem de forma bastante frequente prescrição de antibiótico terapia para tratamento empírico de infecção bacteriana associada. Isso faz com que o momento que eles cheguem na terapia intensiva e cheguem à ventilação mecânica, praticamente 100% dos pacientes já foram expostos a algum antibacteriano. Então, se a gente pegar daí o paciente já depois de intubado, ventilado, e analisar especificamente pneumonia associada à ventilação, que é o tema específico da aula, a gente tem um risco de pneumonia. Ele claramente tem um aumento de risco de pneumonia relacionado a essas infecções virais. O Vitor já pontuou isso, e isso era bastante sabido com as infecções por influenza, tanto nas pandemias antigas quanto no H1N1, se mostrou um aumento de risco de complicação bacteriana. Mas a gente tem um outro fator, que é para aquelas medidas que a gente classicamente atribui como medidas preventivas de PAV, a gente não tem problema nenhum em realizar higiene oral nesses pacientes com Covid em ventilação mecânica. A profilaxia de úlcera ela é feita rotineiramente, mas lembrando que todos esses pacientes estão, 100% deles, praticamente em uso de corticoterapia. A profilaxia de tromboembolismo venoso, a gente usa inclusive doses mais elevadas de anticoagulantes por conta do perfil de trombofilia relacionada à infecção pelo vírus, mas especificamente no despertar diário, que é uma medida importante para evitar pneumonia associada à ventilação. Nos pacientes com Covid, a gente tem pacientes profundamente sedados, uma frequência de uso de bloqueador neuromuscular bastante alta e muito maior do que a média dos pacientes em ventilação mecânica em qualquer unidade de terapia intensiva, tornando praticamente impossível, muito difícil, essa medida de despertar diário. Além disso, propor cabeceira elevada em pacientes que você prona por 16 horas e muitas vezes prona dias consecutivos. Em cada medida de pronar e de manter o paciente em posição supina, com risco de tração do tubo, risco de extubação acidental, e nesses episódios de tração, certamente um risco maior de aspiração de secreção supraglótica, aumentando com isso o risco de pneumonia. Além do que, todos esses pacientes praticamente com pressão seletiva antimicrobiana prévia antes do início da ventilação mecânica. Então, isso confere um risco teórico de um aumento de incidência de PAV, e o que a gente viu na prática na Unicamp foi, se a gente pegar a série histórica das UTIs adultos combinadas, um aumento de aproximadamente 25% a 30% na densidade de incidência de PAV com a internação desses pacientes. Essas UTIs também foram destinadas quase que na sua exclusividade para o tratamento de Covid, e a gente notou um aumento significativo na incidência de PAV, aqui nos dados específicos dos meses após o início da pandemia, quando a gente compara com a série histórica mais recente. Claro que tem um problema grave quando a gente diz o que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica nesses pacientes. Eu não vou entrar no tema da Maura, ela deve abordar isso muito melhor, mas se a gente pegar os critérios diagnósticos habituais para diagnóstico de PAV, todos os pacientes com Covid, eles fazem leucocitose, fazem linfopenia, eles têm febre durante o curso da doença pelo próprio quadro viral. Analisar piora de relação PO2-FiO2 é um desafio, porque eles fazem essa oscilação dessa relação com uma frequência extremamente alta relacionada à evolução da própria doença de base. Mudança radiológica, para quem segue esses pacientes, a gente vê que a evolução radiológica ela é muito feia e é muito difícil você dizer que tem um infiltrado novo nesses pacientes que já têm um acometimento muito extenso pulmonar. Eventualmente, o aumento de secreção pode ser um fator de diagnóstico, e aí a gente acaba recaindo muito sobre o diagnóstico microbiológico e no critério microbiológico para definir a presença dessas pneumonias.
Então, esse daqui é um trabalho que ainda vai ser publicado, mas ele já tá disponível, é um trabalho da Universidade de Cambridge. Nós vamos citar ele 2 vezes nessa apresentação, aqui pegando só um dos aspectos que esse trabalho avaliou. Então, ele viu pneumonia secundária em pacientes graves ventilados com COVID, e foi um estudo observacional de 3 UTIs da Universidade de Cambridge, que fazia lavado broncoalveolar para cultura e para um teste como um film array para patógenos pulmonares. O que se viu, e que é bastante interessante, que condiz com o que a gente vê também na prática, é que 82% dos pacientes com COVID em ventilação, em algum momento, tiveram suspeita clínica de pneumonia associada à ventilação mecânica. Ou seja, esses pacientes críticos, eles muito frequentemente eles apresentam piora radiológica, piora da relação PF e também a presença de febre, e com isso a suspeita de PAV é muito frequente, ela foi quase que universal nessa série. Em metade dos pacientes em que houve suspeita clínica de pneumonia, houve confirmação ou por cultura ou pelo film array. Então, usando essa definição microbiológica, eles tiveram uma densidade de incidência extremamente alta de pneumonia associada à ventilação mecânica confirmada, foram 26 por 1.000 dias de ventilação, e se usasse só o critério clínico, 52 PAVs por 1.000 dias de ventilação. Para quem trabalha, como todos nós, com controle de infecção, a gente sabe que isso são taxas extremamente elevadas de PAV. Se a gente voltar um pouco, então, para etiologia, se existe alguma mudança de etiologia prevista nos pacientes com COVID em relação aos pacientes que não têm COVID. Então, daqui também é uma série inglesa, é uma série de Londres, mas são 5 UTIs no Reino Unido, em que pacientes com suspeita clínica de infecção secundária eram submetidos à cultura de amostra respiratória, não necessariamente lavado broncoalveolar, mas podia ser amostra de secreção traqueal, e também eram submetidos a um film array com painel de pneumonia. Aqui não eram exclusivamente pacientes em ventilação, mas foi quase isso, eram 94 pacientes, sendo 92 em ventilação mecânica, e foram realizados 110 testes. O que a gente vê é que pelo menos 2/3 dos pacientes eles não tiveram nenhum crescimento nas culturas habituais, que é o que a gente tem maior facilidade de acesso na maioria dos hospitais no nosso país, e o principal agente identificado foi Klebsiella pneumoniae. Staphylo aureus foi o segundo agente quando a gente pula aqui a flora normal respiratória. Quando a gente vai para os resultados do film array, mais ou menos metade dos episódios não tiveram identificação de nenhum patógeno, e de novo Klebsiella pneumoniae foi o principal agente identificado, seguido por Staphylococcus aureus e na sequência outras enterobactérias. Pseudomonas aeruginosa como uma causa ainda menos frequente. Então esse achado do Reino Unido sugeriria uma etiologia das PAVs mais ou menos semelhante àquilo que se espera dos indivíduos sem o COVID. Quando se analisa a concordância dos 2 métodos, mostram que a concordância completa, ou seja, o organismo é detectado e são iguais em ambos os métodos, ocorreu em 14%, cultura negativa mais concordante entre os métodos em 46%, ou seja, em 60% dos casos houve concordância completa entre o cultivo e o achado do film array. A concordância parcial ela aconteceu em 11%, quando o film array detecta o mesmo organismo do que uma cultura, mas detecta ainda um patógeno adicional. Uma discordância menor quando a cultura ela é negativa, mas o film array acaba detectando algum patógeno, que ocorreu em 25%, e que reflete a limitação que a gente tem de cultivo microbiológico para o tratamento ou para o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica. Aqui a gente volta para aquele estudo da Universidade de Cambridge que eu citei um pouco antes, então estudo prospectivo observacional. Eu tinha falado da questão das densidades de incidência, mas ele na verdade é um estudo que compara a pneumonia, o perfil microbiológico em pacientes ventilados com COVID versus pacientes sem COVID durante o mesmo período de tempo. Foi um estudo bastante curto, eles pegaram em torno de 3 semanas nas 3 unidades de terapia intensiva da Universidade de Cambridge. Então, de novo, o lavado broncoalveolar é enviado para cultura, para análise de film array, e também houve uma análise de microbioma do pulmonar desses pacientes, que é uma análise bastante interessante.
Agora a gente pega a descrição dos casos, são 25 pacientes, alguns dos pacientes coletaram mais de uma vez a amostra respiratória. A gente tem 3 grupos de pacientes, um grupo que são esses que têm PCR positivo para SARS-CoV-2 e tinham diagnóstico de COVID. A gente tem um segundo grupo que eram os pacientes que haviam tido COVID, mas já tinham negativado o PCR, ou seja, são episódios mais tardios. E os outros pacientes, que eram os pacientes sem diagnóstico de COVID com RT-PCR negativo. Quando a gente exclui os pacientes que não tiveram ventilação mecânica, não tiveram pneumonia associada à ventilação mecânica, e pegam só aqueles que fecharam critério de pneumonia, a gente vê que os patógenos identificados, eles não diferenciaram entre os 2 grupos. Então, os indivíduos que não tiveram COVID e os indivíduos que tiveram COVID tiveram patógenos relativamente semelhantes. E tanto aquilo que houve nas culturas foi também identificado no FILM-Array. No FILM-Array a sensibilidade é maior, então muitas vezes o que a cultura identificou como um patógeno só, o FILM-Array identificava mais de um, mas houve uma concordância bastante razoável entre os principais patógenos, especialmente Klebsiella e Staphylococcus aureus. Quando a gente vê a análise do microbioma, isso daqui é bastante interessante, então a gente tem um grupo de pacientes aqui, que eram os pacientes sem COVID, um grupo de pacientes que eram os pacientes com COVID e um grupo de pacientes que eram os pacientes em recuperação do COVID já com RT-PCR negativo. E aqui a representação gráfica e em cores da diversidade de patógenos, aqui todos os patógenos detectados através do sequenciamento do 16S. Então, o que a gente vê é que não houve nenhuma diferença em termos de diversidade, nem quantitativa nem qualitativa, entre os pacientes que tiveram COVID e daqueles que não tiveram COVID. Ambos têm uma diversidade de microbioma pulmonar significativo nessa amostra. Com a estrela aqui são aqueles pacientes que fecharam critério para diagnóstico clínico e microbiológico de pneumonia. Todos eles tinham suspeita clínica de pneumonia, os que têm a estrela embaixo, eles tiveram também diagnóstico microbiológico. Esses pacientes que tiveram diagnóstico microbiológico, a gente vê que eles tiveram um pouco mais de preponderância de algumas bactérias. E os que tiveram mais de uma amostra coletada, é bastante interessante o achado. A gente tem esse primeiro paciente que nas 2 vezes que ele coletou a amostra respiratória, ele não fechou critério de pneumonia, e a gente vê que ele tem uma diversidade do microbioma pulmonar bastante ampla. O paciente 1 teve 2 episódios de pneumonia, o primeiro episódio provocado por um estafilococo, o segundo por uma Stenotrofomonas, que são os patógenos que estão mais representados em ambas as amostras quando analisa a composição da flora desses pacientes. O paciente 6 também com 2 episódios de pneumonia, um provocado por estafilococo, um segundo provocado por um bacilo gram-negativo, e a mesma coisa com o paciente 14. Ou seja, claramente não há diferença entre esses pacientes do ponto de vista de composição da flora. Os agentes etiológicos de pneumonia nessa série também foram bastante semelhantes. E para encerrar, em relação ao tratamento da pneumonia associada à ventilação, aqui são os dados dos agentes isolados de cultura de amostra respiratória das UTIs do HC da Unicamp. Então, eu dividi em 3 períodos. Um primeiro período, que é o ano de 2019, aqui a gente só pega unidades de internação de adultos e especialmente terapia intensiva. Então, a gente tem uma frequência maior de Klebsiella pneumoniae, seguido por Acinetobacter, e em menor grau Pseudomonas e outras enterobactérias. Estafilococo nunca é um problema grande lá na Unicamp. Quando a gente pega o período de janeiro a abril, que é um período pré-pandêmico para a região de Campinas, a gente tem um percentual de cada patógeno isolado bastante semelhante. Quando a gente vai para o período de maio a agosto, a gente tem um número maior de isolamentos de patógenos, mas 2 mudanças são mudanças bastante curiosas em relação a essa flora. Primeiro, que é uma redução drástica do isolamento de Acinetobacter em amostras respiratórias nessas terapias intensivas, e segundo, que é o surgimento de cepas que a gente não tinha identificado nos 2 períodos anteriores, que são de Burkholderia cepacia. Então, um aumento bastante significativo do isolado de amostras respiratórias positivas para Burkholderia cepacia chamou bastante atenção também. A gente vê que o consumo de antibióticos no hospital, ele teve com isso um aumento bastante significativo do consumo de carbapenêmicos, que está aqui em azul, manutenção de glicopeptídeos e aumento de uso de aminoglicosídeos. Isso baseado nesses 2 patógenos principais, a B. cepacia e a Klebsiella
pneumonia, 70% dessas Klebsiella são produtoras de carbapenemase. Aqui chama a atenção que a gente não tem dificuldade de saber o que é a causa e o que é a consequência, né? Se a gente for tirar algumas conclusões dessas observações, a gente tem um aumento, então, de infecções por Burkholderia cepacia, muitas delas com falência clínica, com o uso do meropenem, com uma dificuldade adicional pela indisponibilidade no mercado transitória de ceftazidima, indisponibilidade de Bactrim injetável e com um aumento consequente de uso de levofloxacin para tratamento dessas infecções. A gente ainda não tem a resposta, muito possivelmente isso se trata de um surto, mas certamente também pode ter um papel de pressão seletiva de antibióticos provocado pelo uso excessivo nesses pacientes. O que a gente verificou também nos hospitais privados da região é um aumento da indicação empírica de ceftazidima avibactam, relacionado com a persistência de uma frequência bastante significativa de infecções por KPC, um aumento na resistência à polimicina dessas cepas de Klebsiella produtoras de carbapenemase, acompanhado de redução de infecções por Acinetobacter baumannii, que seria um patógeno não coberto por essa associação. Além disso, um dado que vai contra o que parte da literatura mostra que não houve um aumento da incidência de Staphylococcus aureus, que é classicamente relacionado com essas infecções, como sendo uma infecção secundária desses quadros virais respiratórios. E também um aumento de colonização por cândida, isso tem sido bastante notado, e também casos de culturas de secreção traqueal positivas para aspergilos. É muito difícil a gente configurar um diagnóstico de aspergilose invasiva, porque esses pacientes raramente têm condições de fazer um exame invasivo para anatomopatológico, e também a análise radiológica fica bastante comprometida por conta da dificuldade de você achar um achado típico no meio de todo o infiltrado e de todas as opacidades provocadas pelo COVID. Então, para encerrar, esse daqui é o último slide, o tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica em paciente com COVID é a mesma frase de sempre, é o dia da marmota, todo mundo tem que seguir, na verdade, epidemiologia local. Quando a gente analisa dados externos, muito raramente eles refletem exatamente aquilo que a gente tem no nosso próprio hospital, e dentro do próprio hospital, muitas vezes a gente tem que analisar unidades distintas com perfis microbiológicos distintos na escolha da estratégia de tratamento de pneumonia nesses pacientes. Acho que esse daqui é o último. Eu gostaria agora de apresentar a Maura. Maura, é com você. Bom, gente, boa noite. Eu também gostaria de começar agradecendo o convite da APECI, no nome aí da Eliane e da Lígia, e um prazer aí dividir, conhecer o Vitor e rever a LG. Muito do que eu vou colocar aqui no início, então, como uma introdução, já foi aí discutido e apresentado tanto pelo Vitor quanto pelo LG. Eu coloquei, então, estruturei a apresentação colocando um pouco da literatura e depois eu vou mostrar, então, a experiência do Hospital Sírio-Libanês. E muito também do que eu vou falar aqui foi fruto, então, de discussões que a gente teve dentro da CCH, em especial com a enfermeira Renata Lobo, que é a enfermeira que é responsável pela vigilância aí das unidades COVID do hospital, e com a Glória, que veio substituir na licença maternidade da FER, com quem a gente discutiu bastante esses critérios diagnósticos de PAV, se eles mudam ou não, o que fazer com o que aconteceu com a gente. Aqui, gente, acho que é do conhecimento aí de todos, mas só para a gente relembrar, então a gente segue os critérios pautados aí pela vigilância epidemiológica do CVE, em consonância também com a Anvisa, e a gente tem então 3 maneiras então de colocar como PAV. A primeira é a pneumonia definida clinicamente, que a gente precisa da alteração radiológica e pelo menos 1 de febre, leucopenia, leucocitose ou alteração do status mental, e pelo menos 2 de sintomas pulmonares. Quando a gente recai, então, no quadro 5 aqui, nessa pneumonia definida microbiologicamente, a gente tem uma situação bem parecida com a anterior, mas a gente já tem, se a gente tiver um micro-organismo ou em hemocultura ou em lavado broncoalveolar, a gente só precisa de 1 dos sintomas pulmonares. E esse último critério, o critério de pneumonia em pacientes imunossuprimidos, que envolve a identificação de fungos. E aí, como meus colegas já colocaram, a gente na COVID tem dificuldades extra, mas eu queria lembrar que essa história da gente
colocar em xeque a acurácia, né, do critério de pneumonia associada à ventilação mecânica já tem aí 10 anos. Eu até assustei quando eu olhei esse slide aí do Clompas, que já vinha discutindo isso então há 10 anos. Eu trouxe aqui como exemplo essa publicação em que em 50 pacientes em ventilação mecânica e com piora da função respiratória, foi perguntado, então, para 3 observadores aí diferentes e cada um deu um gabarito. Então, um falou que tinha 11 VAPs, o outro 15 VAPs e o outro 20 VAPs e, mais curioso ainda, que em só 7 realmente houve uma concordância entre eles. E aí, então, a gente já tinha essa proposta de um novo critério para pneumonia associada à ventilação mecânica, que foi endossada aí por uma série de sociedades. E esse novo critério de PAV inclui, então, você começa com evento associado à ventilação mecânica, que é uma piora da função ventilatória, depois uma condição associada à ventilação mecânica, que é a presença do item 1 somado, então, a ou febre, ou leucocitose, ou o inicial antimicrobiano, e aí seria, então, uma infecção relacionada à ventilação e, no último critério, a gente teria, então, uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o CDC vem adotando esse critério, a gente aqui ainda persiste com o critério de pneumonia convencional, aqueles que eu apresentei inicialmente. E aqui no nosso meio, então, eu vou apresentar um slide aí que é da Maria Cláudia, que fez uma tese de doutorado para avaliar, então, a concordância do diagnóstico de PAV e o novo critério. Ela fez um estudo de coorte de 1 ano, de agosto de 2014 a agosto de 2015, numa UTI, então, do Hospital das Clínicas. Essa UTI tem 18 leitos e nesse período admitiu 135 pacientes que tinham 151 episódios de ventilação mecânica. Nos resultados, ela encontrou, então, a incidência de evento associado à ventilação mecânica de 3,5%, a condição 2%, a pneumonia por esse novo critério de 2% e a PAV, um diagnóstico convencional de 12%. Aqui, nessa figura, a gente pode ver, então, também essa discordância, né, ou a concordância em só 3 casos entre os critérios. Então, era algo que a gente já vinha discutindo, a gente já sabia aí das dificuldades e das limitações do critério de pneumonia associada à ventilação mecânica, e aí eu só repito um pouco do que já foi dito aí pelo Vitor e pelo LG, que na pandemia Covid a gente tem doentes, então, muito graves, né, muitos em posição prona, sedação profunda, deploradores neuromusculares, o que dificulta aí, como o LG já bem mostrou, o bundle, a imunossupressão, e todo mundo aí já mostrou também um aumento na densidade do uso de ventilação mecânica, então a gente soma que fica um risco super elevado para a PAV. E, por outro lado, a gente tem aí a confusão com o próprio COVID, de conseguir fechar o critério, e a dificuldade, às vezes, de conseguir a tomografia poderia levar, então, uma tendência a atribuir esses casos à traqueobronquite. Então, a gente soma 2 dificuldades, né? Um risco elevado de PAV nesses doentes e um risco de erro na classificação de PAV. O Vitor também mostrou, essa é uma foto da nossa unidade de terapia intensiva, um doente aí também em ECMO, e a unidade mudou, né? Eu queria até ter trazido os slides do Laerte, nosso chefe da UTI, acabei não conseguindo pegar, mas todo mundo comenta, então, que realmente a característica da unidade mudou com a era Covid. Também não vou me alongar muito nesses slides que já foram, a gente tem até alguns repetidos, aí, algumas referências repetidas, mas eu trouxe aqui, então, por exemplo, essa casuística de 918 pacientes com Covid num centro de Wuhan. Nesses 918 pacientes, houve 7% de infecções relacionadas à assistência à saúde e a pneumonia foi a mais frequente, foram 21 episódios, o que equivale a 32%, então, das IRAs. E aqui, nesse slide, a gente pode ver, então, 3 trabalhos, né? Um primeiro trabalho que
avaliou 806 pacientes hospitalizados com Covid, dos quais 8% então desenvolveram infecção bacteriana ou fúngica durante a internação e um alto uso de antimicrobiano, 72%. Nessa meta-análise foram avaliados 2.183 pacientes com Covid e foi detectado 7% de co-infecção e 3% bacteriana, 3% de co-infecção viral, e só 3 estudos reportaram infecção fúngica. E nessa meta-análise que o LGI já apresentou, foram 3.506 pacientes com Covid, 3,5% já tinham infecção bacteriana na apresentação, 7% apresentaram alguma infecção bacteriana durante a evolução e 72% utilizaram algum antimicrobiano. E a pneumonia, ela existe mesmo, trouxe aqui esse trabalho então publicado pelo Amaro, com 10 casos de necrópsia de pacientes com Covid, no qual foi então detectada uma pneumonia supurativa em 6 casos. E agora eu vou começar a contar então um pouco da história do Hospital Sírio-Libanês. O Hospital Sírio-Libanês é um hospital privado que tem 450 leitos, desses são 90 leitos de UTI. Desde o início, o hospital foi aí repartido em unidades Covid e não Covid, mais recentemente em unidades Covid, não Covid e transição. Os fluxos foram totalmente apartados e então desde o início a gente dedicou uma UTI, que é essa que a gente chama de UTI geral, que tem 30 leitos, e uma unidade semicrítica, que é dos quais eu vou apresentar o dado, que a gente chama de UCG, que tem 45 leitos, e o resto do hospital está aí apresentado nesse card. Aqui o número de casos admitidos por semana epidemiológica, e aqui a gente já admitiu, então, 1.176 casos confirmados. Desses, 87% foram de alta, nossa mortalidade hospitalar foi de 4%, e no dia que esses dados são até domingo agora, 9% ainda continuavam internados. A maior parte dos nossos pacientes o critério de confirmação foi o PCR, 97%, 1% foi sorologia e 2% só o critério tomográfico. E na UTI a gente admitiu 337 pacientes, desses 75% já foram de alta, nossa mortalidade foi de 11% e 14% dos doentes permanecem internados. E aí eu começo a apresentar então os dados das IRAs. Esse primeiro um dado mais geral do hospital todo, de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter do hospital todo. E aí a gente nota um aumento discreto aí de 0,8 no ano passado para 1 por 1.000 catéteres dia, só que a maior parte das infecções, 13 episódios, ocorreu de janeiro a março e 9 episódios ocorreram de abril a junho de 2020. Nosso primeiro caso internado no hospital foi no dia 6 de março. E aí a gente viu esse aumento da densidade do uso de catéter venoso central durante a pandemia, aqui nesses boxes amarelos, então o que em geral era 35% ou 38%, no período então da pandemia passou a uma densidade de uso de 50%, 55%, 57%, 59%. E aqui os dados da UTI geral, então essa UTI desde o dia 6 de março ela ficou totalmente dedicada a pacientes com Covid, e eles apresentam somente uma infecção, um episódio de infecção de corrente sanguínea durante a pandemia, mesmo com o aumento da densidade de uso. Então, de novo, aqui nos boxes amarelos a gente tinha 72%, passou a 78%, 90%, 90%, 92%, e o geral aqui do primeiro semestre 84%, e só um único episódio de infecção de corrente sanguínea em maio. E a UCG, que eu comentei que é essa unidade semicrítica, essa unidade não teve nenhuma infecção de corrente sanguínea durante a pandemia. E aí, quando a gente apresentou isso no comitê de crise, a gente brincou que invejosos poderiam dizer que, na verdade, é porque a CCH não teve tempo de realizar a vigilância, mas esse gráfico, então, da série histórica de pneumonia associada à ventilação mecânica mostra que a vigilância foi mantida, sim, durante a pandemia, e nossa taxa, que era de 1,5, foi para 3,83, então, a maior dos últimos anos. E quando a gente olha especificamente aqui para a UTI geral, que é a UTI que foi dedicada à Covid,
a gente tinha, então, nenhum episódio de pneumonia em fevereiro, em março, aqui abriu uma, em maio foram 7 episódios de pneumonia, o que foi, então, levou nossa taxa para 15 por 1000 VN dia. E aqui em azulzinho também mostrando o aumento expressivo da densidade de uso de 35 para 67, 56, 53%. E aqui do hospital como todo, então, foram 12 PAVs no primeiro semestre, desses 10 foi na UTI geral, que é a nossa UTI Covid, um caso na UTI cardiológica e um caso na UTI pediátrica, então isso mostrou como realmente a incidência de PAV foi muito maior na UTI Covid quando comparada às outras, e aqui os nossos micro-organismos, a gente tem Pseudomonas, que sempre foi realmente o nosso principal agente das infecções respiratórias, seguido de Kleb, Bucodéria, e a gente há muitos anos não tinha cineto, teve um acineto, e outros agentes em 3 casos e 4 casos sem agente. Também foi espantoso aí notar o aumento do consumo de álcool, acho que todos vocês também devem ter notado aqui, consumo de álcool e sabão nas unidades de internação, a gente passou de 76 para 154, 163 ml, então mais do que dobrou. E aqui na UTI foi algo que a gente nunca tinha visto, então no mês de março, de 182 ml por paciente dia, a gente foi para 532 ml, 398, 340, agora aqui em 268, mostrando aí uma boa adesão à higiene das mãos, né? Aqui, especificamente, então, dessa UTI COVID, né, que aqui, naquele outro slide era a soma de todas as UTIs, esse consumo também mais que triplicou, de 128, 285 e 182. Na UCG, aquela unidade que eu comentei, então, semicrítica, o consumo que era 73 passou a ser 223, 222 e assim por diante. Como o LG também já comentou, a gente se assustou muito no mês de, não lembro mais, foi no fim de abril, início de maio, a gente teve 3 casos de aspergilos identificados em secreção traqueal em uma semana, e um desses pacientes já utilizava tocilizumab por uma doença reumatológica, os outros 2 tinham usado tocilizumab, corticoide, um deles tinha usado plasma de convalescentes. A gente até ficou preocupado nessa data, se tratava-se de um surto, a gente nesse dia avaliou colheu secreção traqueal e galera. Aí então, para finalizar e deixar aí para a gente discutir, sobre mudar ou não os critérios, a nossa sugestão, a nossa decisão dentro da CCH foi de manter os critérios, ainda que possa parecer aí que a gente tenha superestimado esses casos, com aqueles 7 casos em maio, e o que a gente discutiu bastante foi talvez alterar aí a interpretação dessa taxa, e tomar cuidado e conseguir tentar encontrar aí um equilíbrio entre o que era inevitável realmente dessas PAVs, o que talvez a gente esteja superestimando, e por outro lado não sair aí pensando já, nossa, realmente vamos fazer um plano de ação, vamos fazer algo que aí fique descabido para a situação real que tem sido de um esgotamento dessas pessoas que estão trabalhando na unidade de terapia intensiva, que a gente vê que está consumindo álcool gel, que a gente vê que está realizando todas as... ou a gente buscar a ver se elas realmente estão realizando os processos de prevenção como a gente preconiza. Então, combinar de talvez olhar outros indicadores junto, talvez algum indicador de processo, como eu mostrei, o indicador de consumo de álcool gel, o de multiresistentes, os de infecção de corrente sanguínea, para a gente conseguir aí entender o que tem acontecido dentro das nossas UTIs e se a gente realmente precisa melhorar processos ou se essas pneumonias que a gente teve eram realmente inevitáveis e parte do problema do Covid. Aí, por fim, queria deixar aqui meu agradecimento e por e apresentar toda a equipe da CCH, a Miriam, a Glória, a Fernanda, que está de licença maternidade, a Ju, a Renata, o Rafa, a Tati, a nossa secretária Kelly. Obrigada. Obrigada. Vocês me ouvem?
Sim. Eu quero chamar a Eliane agora para a primeira rodada de perguntas. Antes de mais nada, agradeço vocês, palestrantes, mais uma vez, pelas brilhantes apresentações. Todo o conteúdo que foi apresentado aqui hoje foi bastante rico. Nós estamos com 141 participantes online, então vamos agora para as rodadas de pergunta, que a gente tem um tempinho ainda, e a Eliane vai conduzir essas rodadas, amém? Amém não, gente. Desculpa. Normal, hein? De igreja isso, hein? Vamos lá. Bom, queria parabenizar todos os palestrantes, foram palestras excelentes e com muita vivência, né? Com muita vivência da situação da pandemia, da realidade dos hospitais. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada palestrante. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então tá, eu vou fazer uma pergunta para cada palestrante e aí eles vão respondendo nessa sequência. Então a gente faz uma rodada de pergunta, uma pergunta para cada palestrante e depois volta para a Lígia novamente, ok? Para o Vitor, a pergunta que surgiu para ele é a seguinte: das medidas clássicas de prevenção de PAV, qual ou quais você considera as mais impraticáveis na realidade de um paciente com Covid grave na terapia intensiva? Para o LG, a pergunta que veio é: qual o papel real da azitromicina no tratamento da Covid? Ela realmente é necessária e fundamental? E para a Maura, a pergunta que a gente selecionou para ela seria a seguinte: nós temos um histórico de iras ao longo dos anos no nosso hospital, no seu hospital, em todos os hospitais. Mas nesse momento de pandemia, houve uma mudança drástica das próprias unidades de terapia intensiva, das equipes, das práticas, e também do perfil do paciente com Covid. Será que não deveríamos olhar esses dados de iras à parte? Ou ainda assim vale a pena manter a comparação com o histórico de iras na instituição? Então, passo a palavra primeiro agora para o Vitor. Obrigado. Acho que não tenho muita dúvida de que a manutenção da cabeceira elevada, que já é em condições normais já um desafio, né, da gente lembrar de mantê-las. Tem sempre o gnomo da cabeceira, né, que passa justamente naquela hora em que você virou as costas, a cabeceira baixa sozinha. Então é um trabalho diário de você entrar e manter isso. E eu acho que no paciente com Covid, por conta das características das alterações respiratórias, né, é um paciente que tem uma chuntagem elevadíssima, então por isso que ele se aproveita da prona, por isso que às vezes determinadas lateralizações e angulações de cabeceira mudam drasticamente a dinâmica, não a dinâmica propriamente dita, mas a capacidade de troca, né, por conta, para a gente ter uma ideia, a imagem mais parecida é o doente de prona, ele se comporta muito como o obeso. Então, por isso que o obeso também, com o Covid, ele fica muito mais grave, porque ele perde a desautonomia da vasoconstricção e do rearranjo vascular e liberação de oxigênio nas áreas mais ventiladas. Então, o paciente Covid ele fica como se fosse uma grande garrafa de PET, que você vai virando e a água ela vai de acordo com como você vira o paciente. Então, ele é um paciente que, na fase mais aguda, quando ele já está entubado, você tem uma dificuldade de manuseio da cabeceira muito grande, tá? Então, acho que para mim essa é o maior desafio. E aí a gente tem que registrar do lado no nosso quadro ali do paciente,
qual é a cabeceira ideal para cada um. E quando ele está pronado, aí é impossível, tá? Então, não tenho dúvida que é a cabeceira. A questão da azitromicina, ela é absolutamente polêmica. Não tem nenhum estudo claro e contundente, conclusivo, mostrando nenhum efeito benéfico do uso da azitromicina em nenhuma fase da COVID. Os supostos efeitos imunomodulatórios da azitromicina, eles são descritos em outras patologias, mas não tem nenhum dado mostrando o benefício disso no manejo da COVID. Do ponto de vista do tratamento de complicações bacterianas, se a gente tiver uma suspeita clara de uma coinfecção bacteriana na apresentação do paciente, os dados daquele trabalho, daquela meta-análise inglesa, mostram que micoplasma é um agente frequente naquela população. É difícil a gente extrapolar isso para a nossa população, mas, invariavelmente, quando se tem essa suspeita de superinfecção bacteriana, se trata como uma pneumonia comunitária e ela acaba fazendo parte do pacote. Eu acho que o maior problema do uso indiscriminado da azitromicina está na crença de um efeito imunomodulatório no manejo da infecção viral e não como antibacteriano nas fases precoces da doença, que eles não têm ainda respaldo na literatura para isso e acaba servindo como uma verdadeira panaceia de todos os pacientes que eu vejo interno. A enorme maioria vem já em uso de azitromicina e corticoide sem nenhum critério claro para isso. Eliane, a sua pergunta é excelente. Eu só não sei como a gente vai sair dessa... como a gente vai fazer para conseguir... eu acho que vão ser momentos incomparáveis, né? O que a gente tinha pré-pandemia e pós-pandemia. A gente teve aí, como a gente tem unidades que foram totalmente separadas, eu acho que a gente pôde avaliar nossa série em uma UTI na outra e entender que, assim, que as nossas práticas provavelmente foram mantidas e os doentes são muito diferentes. Então, a gente está sempre fazendo um exercício e a gente se estreitou muito a parceria com o chefe dessas unidades, né, com o Laerte, o Gustavo Amarante, e a gente mostra eles têm indicadores de gravidade, mostrando que esses doentes são muito mais graves. A gente já mostrou aí, mostrando o maior uso na densidade de utilização, né, tanto de ventilação mecânica, quanto de catéter venoso central. E o que me deixa assim, eu acho que a gente tem que entender cada vez mais, né, a infecção hospitalar como um evento adverso e que mede a qualidade da assistência. Mas aí se a gente, então, nossa proposta foi de olhar um todo, a gente admitiu aí 1.000 pacientes, nossa mortalidade foi exemplar, né, de 10%, então eu acho que o segredo seria tentar realmente olhar sob uma visão maior e entender que não, a gente está prestando uma assistência de qualidade, com excelência, e realmente esse aumento das pneumonias associadas à ventilação mecânica se deve à especificidade desses doentes, que são mais graves com tudo aí o que a gente comentou. Então, eu vejo como uma dificuldade convencer talvez essas coisas de certificações, que às vezes, né, ficam sempre numa mesma tecla, vocês têm que fazer um plano de ação e etc e tal. Vejo isso como uma dificuldade, mas isso acho que como foi no mundo todo, a gente vai conseguir aí convencê-los e ver dessa maneira, assim que eu vejo, que eu penso. Muito bom, pessoal. Vamos agora para a segunda rodada, tá, de perguntas. Vou começar, então, fazendo para o Dr. Vitor. Dr. Vitor, na sua percepção, falando a respeito dos filtros bacteriológicos e do sistema fechado de aspiração, você acha que eles tiveram algum ponto favorável para a prevenção de PAV? Agora, a segunda pergunta para o LG, para o Dr. LG. Nos estudos que você mostrou, doutor, falava muito a respeito de um percentual elevado de culturas negativas, culturas de secreção traqueal. Qual que é a tua interpretação desse dado, desses estudos? E a última pergunta para a doutora Maura. Uma vez que nós temos o curso natural da doença,
como diagnosticar uma PAV ou uma pneumonia da infecção comunitária pela COVID, comparada a uma piora clínica dela e não necessariamente a um evento adverso? Bom, em relação à utilização desses dispositivos, a gente não tem dúvida de que eles têm o seu papel, eles são fundamentais. A COVID não é uma patologia ventilatória em que você tem um prejuízo da dinâmica ventilatória, por exemplo, nos pacientes que têm dificuldade por conta do espaço morto ou pela resistência do filtro, em que você não consegue ventilar o doente de uma forma adequada. Pelo menos na fase inicial da COVID, ele tem uma complacência absolutamente normal, né? O problema, o paciente ele é entubado por hipóxia e não por uma alteração da dinâmica ventilatória com complacência ou elastâncias alteradas, né? É normal. Então, você tem que fazer as medidas que são as medidas universais, que todos nós aceitamos como sendo de boa prática. Então, não ficar abrindo o circuito, não ficar desrecrutando o paciente é fundamental nesse momento. Então, o sistema de Trachecare, ele é extremamente importante. A manutenção do ambiente com filtro bacteriano higroscópico, onde você vai manter uma temperatura adequada do oxigênio, do ar que vai ser levado ao seu paciente, onde você vai ter uma condição de umidade adequada e filtro, também é fundamental, ainda mais num paciente que tem uma patologia, né, que tem por característica, a destruição mucociliar, né? O paciente está entubado por uma infecção viral que faz uma destruição do sistema mucociliar. Então, esse paciente ele já tem um prejuízo natural. Então, a utilização desses dois sistemas são muito importantes e você não deve abrir mão deles, salvo em casos excepcionais em que a dinâmica ventilatória do paciente se beneficie com o encurtamento do espaço morto ou diminuição da resistência por conta dos filtros. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Bom, a interpretação para o resultado de cultura negativa é que a sensibilidade da cultura não é alta, especialmente em pacientes que já têm uso de algum esquema antibiótico. Mas quando a gente pega esses trabalhos que usaram outras metodologias como o FilmArray, mesmo assim a sensibilidade à detecção ela é relativamente baixa. Em torno de 50% dos casos nessa série da Universidade de Cambridge, eles vieram negativos. A resposta que eu imagino para isso é muito simples, porque não é pneumonia, entendeu? Deve ser só progressão da COVID. Na verdade, a gente tem uma suspeita clínica que tem um grau de sensibilidade muito alto, porque o paciente tem febre, o paciente deteriora clinicamente, piora a relação PO2-FGO2 e muitas vezes piora a imagem radiológica. E a gente imagina que isso seja pneumonia, porque a gente foi catequizado assim a vida inteira para imaginar que uma das principais complicações que provoca isso é a pneumonia. Mas quando a gente avalia, na verdade, muitas das vezes é progressão da doença e não tem um novo foco infeccioso bacteriano como uma PAV clássica. Então, acho que isso que justifica boa parte desses estudos, boa parte dessa casuística nesses estudos, terem resultados negativos, mesmo quando você usa a metodologia bastante sensível. Lígia, acabei esquecendo a pergunta que foi para mim, olha aí. Era sobre o diagnóstico, como fazer o diagnóstico. Peraí, uma hora que eu vou repetir para você. A pergunta é longa. Uma vez que nós temos o curso natural da doença, como é que a gente faz o diagnóstico de PAV ou de uma pneumonia, na verdade uma pneumonia comunitária por COVID, e você diferencia isso de uma piora clínica e não considera necessariamente um evento adverso? Como fazer essa distinção? Bom, é bastante complexo. Eu vou contar um pouquinho de como a gente trabalhou, né? Então, a gente teve esses 300 e pouco pacientes admitidos na UTI e a gente manteve nosso sistema de vigilância e, como eu falei, estreitou ainda mais
a nossa parceria com a enfermeira e o chefe da unidade. E aí a gente, a partir também dos nossos resultados de culturas e de introdução de antimicrobianos, a gente fez aí as nossas pistas, e a gente olhava também piora consecutiva por 3 dias antes de data de cultura e após, e aí aplicava os critérios. Aí um dia até a Renata chegou desesperada e falou, não, a gente teve muita pneumonia, o que nós vamos fazer? Olha aqui esse monte de cultura. A gente sentou, olhou então direitinho esses critérios, depois sentou de novo com o Laerte, com a Renata Oliveira da UTI, para a gente chegar aí num consenso do que poderia ser ou não, e a gente foi bem rígido, assim, né, Lígia, bem seguindo os critérios, como os enfermeiros sempre são bastante categóricos. A gente falou, não, fechou o critério, pode até ser da Covid, mas vamos atribuir, e colocando aquela coisa de alterar depois a interpretação, sabendo que esse pico de PAV não foi falta de cuidado, não foi um surto, então foi dessa maneira que a gente fechou as nossas taxas e está interpretando o que aconteceu com essa unidade. Realmente uma coisa à parte pela pandemia. Então, Maura, vocês chegaram a fazer um processo de atualização mesmo internamente ali com a equipe para focar, aliás, para melhorar a sensibilidade da notificação desses casos, então, agora nessa época de pandemia. Sim, Lígia, a gente já tinha bastante proximidade, mas até por conta dos isolamentos, né, que acho que vocês devem ter sofrido aí a mesma coisa que a gente, era diário, tira, não tira, que a gente colocava os doentes e o PCR, a gente só tirou a partir do PCR de 4º dia de início de sintomas, então tem gente que chegava super precoce, e aí ficava em isolamento, uma pressão do corpo clínico para tirar do isolamento, ou para tirar ao fim do período dos 30 dias que a gente colocou. Então, a gente realmente conversa diariamente com essas equipes, e aí isso facilitou bastante. A gente também tem as nossas reuniões do comitê de crise, são diárias, às 8 horas, então é um espaço ali que acho que foi um grande ganho da pandemia, eu acho, estreitar esses relacionamentos e essa comunicação. Então, acho que só realmente estando ali no dia a dia e muito próximo para a gente conseguir entender dessa maneira. Muito bom. Pessoal, tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês três. A mesma pergunta, que, na verdade, eu queria saber qual é a vivência de vocês para essa situação. Só um pouquinho aqui que a pergunta... Que suspense. Seguinte, na percepção de vocês, para quem utiliza o sistema fechado de aspiração, TracheCare, como que é feita a coleta de secreção traqueal no serviço de vocês? Se vocês desacoplam o paciente do sistema fechado e aspira com uma sonda nova, se troca o TracheCare antes da coleta, ou já faz a coleta direto do sistema que já vem sendo utilizado? Ainda mais considerando que agora nessa situação de pandemia, muitos serviços, por conta até de falta no mercado, passou a utilizar esse TracheCare por um tempo mais prolongado. Então, como é que é a dinâmica da coleta de secreção traqueal no serviço de vocês nessa era Covid? Você falou bem, Liz, a gente tem que ter o autos, né? A gente abriu mão de alguns preceitos, porque é a guerra, né? Então, em período de guerra, a gente inventa e permite algumas estripulias, né? Mas, assim, novamente, eu vou insistir, o paciente COVID, ele em que se pese que você, quando desacopla, você vai desrecrutar o paciente, né? Você vai fazer um zip no paciente. Mas em contrapartida, a gente já vai ter que melhorar o que a gente vai colher. Porque é uma das coisas que o intensivista, que eu brigo demais, né, é o seguinte: pedir um exame, você tem que acreditar no resultado. Não adianta você pedir um exame e falar assim, mas eu não estou levando muita fé nesse resultado. Não, então não pede.
né? Então você não vai pedir o exame porque, né, você só vai irritar, gastar dinheiro, né? O mundo está sofrendo. Então, assim, se a gente vai ter que colher um material e a gente vai partir para a cultura semi-quantitativa, né? Porque a broncoscopia nesses pacientes é um problema, não tem como dizer, é um problema, porque, no mínimo, quando você, mesmo o lavado broncoalveolar mais rapidinho, você lava, você diminui surfactante, você piora a PF do doente transitoriamente, você tem um desarranjo do paciente. Então, assim, parece que a cultura semi-quantitativa parece ser a mais adequada para esse movimento. Então, você tem que melhorar essa cultura. Então, eu recomendo, como não vai ser um procedimento que a gente vai fazer eternamente, né? Enfim, você, nesse momento, você troca o material para você ter uma cultura de melhor qualidade. Eu, na minha opinião, acho que ficar depois de 6 dias de, sei lá quantos dias de traquequer, ficar aspirando e achar que você está... Você talvez ache um antibiótico bom para tratar o traquequer, não para tratar o paciente. Entendeu? Essa é a minha visão dessa situação. A visão é muito parecida com a do Vitor, né? Acho que o mais importante para frisar para todo mundo é a necessidade de que não seja uma cultura qualitativa, né? Acho que isso é um ponto que é indiscutível, né? Se for para colher uma cultura qualitativa, não colha, né? E se for possível a troca, melhor a troca. Se não for possível pela questão da despressurização em pacientes que estão muito instáveis, aí é o que dá para fazer, é o que tem, né? Não tem outra alternativa. Lígia, eu vou passar essa. Eu não sei como se dá, realmente eu não sei como se dá a coleta de secreção traqueal. Posso perguntar aí, acho que para as fisioterapeutas do hospital e para o Laerte, e fico devendo e mando minha resposta aí num site, em alguma coisa virtual, mas eu não sei dizer qual a técnica. Imagina, Mara, sem problemas. Sabe que essa é uma questão muito, muito difícil, né? Falei que a gente está vivenciando um cenário tão complexo que a gente teve que, de fato, ir aprendendo e implementando as ações da forma mais segura possível, né? Fala que isso é uma questão complicada, acho que para todos os serviços. Vamos para a terceira rodada, então, com a Eliane. Bom, pessoal, para a terceira rodada, as perguntas são as seguintes. Para o Vitor, por favor, falar um pouco sobre o ECMO, quais as indicações do ECMO para o paciente com Covid grave e quais os riscos do ECMO, além das infecções de corrente sanguínea, que isso a gente já entende que é um risco importante, mas além da infecção de corrente sanguínea, que outros riscos o paciente tem. Para o LG, queria que você falasse um pouco sobre as medidas de controle que poderiam ser adotadas para esses surtos de Burkholderia cepacia, de acineto, de Stentiofomonas maltophilia, frente a essa situação do Covid. E para a Maura, que você contasse um pouco para a gente se vocês tiveram que alterar rotinas da CCIH, flexibilizando atividades ou rigores para conseguir dar conta da demanda que a CCH com certeza sofreu aí nesse momento de pandemia, né? Se você teve que mudar a rotina da equipe da CCH, ou em algum aspecto em específico, por exemplo, teve uma pergunta aqui sobre o controle de antimicrobianos no hospital, se vocês tiveram que fazer flexibilizações com relação a isso. Posso só quebrar o protocolo e dar uma pergunta da ECMO para o Vitor? É a pergunta para o Vitor, da ECMO. Posso só fazer uma adendo à pergunta para ele? Claro, sim, claro. Perguntar para o Vitor o momento da indicação da ECMO. Se ele tem que ser mais precoce ou mais tardio. Bom, esse artigo aí
que saiu do JAMA, de ECMO, é bem interessante, porque ajuda a gente a pensar. A Covid-19 parece, ela colocou em xeque, por exemplo, a utilização de critérios clássicos, como o RESP score, em que o paciente, aqueles critérios que foram utilizados no estudo EOLIA, ela coloca em xeque. Às vezes você rouba a favor do doente, porque o paciente talvez não consiga preencher tão rapidamente os critérios para indicação de ECMO. Então, se você tem um serviço que tem estrutura, segurança para colocar, a gente, com o tempo, a gente viu que a gente tem que ter um gatilho um pouco menor. Por quê? Porque você ficar insistindo no doente a 100% de oxigênio durante 4, 5 dias, e aí o paciente ele vira a chave e começa a precisar de PIPs mais altos. O PIP mais alto ele vai pegar o ventrículo direito do doente, vai fazer disfunção e vai piorá-lo. FO2 alta é tóxica. Então, a gente tem que ter isso em mente, que nesses pacientes, muito provavelmente, os critérios clássicos, eles terão que ser revistos e a gente vai ter que ter uma indicação mais precoce de um ECMO muito mais veno-venoso do que outra coisa. Essa questão do ventrículo direito, no Brasil, essa cânula a gente não tem, é muito difícil da gente até fazer o exame do ventrículo direito. Então, o que a gente entende é que, muito provavelmente, a indicação do ECMO ela tem que ser já com 2, 3 dias, o doente não 100% de FO2, tendo que ser pronado, já temos que acionar e discutir ele com tranquilidade. Em relação às intercorrências, as indicações são as indicações clássicas, a hipoxemia refratária, né? A exposição por 72 horas a 100% de FO2. Esse doente, ele vai sair do ECMO, mas vai sair com uma fibrose pulmonar, tá? Então, assim, a gente tem que adiantar e tentar salvar esse pulmão dessa agressão secundária à ventilação mecânica. São inúmeros problemas que a gente pode ter com o ECMO, né? Os mais clássicos são os sangramentos, os desposicionamentos, né? As lesões vasculares. Agora, tem dois que eu gostaria de ressaltar, porque a gente está numa casa de CCH, né? Um é a imunossupressão diretamente associada ao ECMO. As pessoas esquecem disso. O ECMO, ele gera uma imunossupressão no paciente. Então, o paciente de ECMO, ele morre muito depois por infecção bacteriana. Então, vocês imaginem o ECMO, a imunossupressão associada a um paciente que já usou um monte dessas drogas imunossupressoras. Então, assim, a gente tem um paciente extremamente vulnerável quando ele sai do ECMO. E a segunda coisa que eu acho um grande desafio para a CCH, que é a farmacocinética dos nossos antimicrobianos nesses pacientes com ECMO. Eu fico imaginando a dificuldade de você ter, por exemplo, um paciente em prisma, que foi nosso último paciente, em prisma e em ECMO, né? Como garantir o nível sérico adequado das drogas para esses pacientes? Acho que esse é o grande desafio. Isso é um terreno totalmente em aberto. A gente imagina, existem poucos estudos com glicopeptídeos, carbapenêmicos, mas assim, como praticar a boa administração de antibiótico nesses pacientes para mim, um desafio gigantesco, sem ter a possibilidade de laboratório que me dê todas as anemias em tempo real. A pergunta foi em relação aos surtos, né?
nos últimos meses a gente está meio monotemático, né? Quase que só falando, pensando, discutindo e agindo em cima de Covid. E a gente acaba passando batido e a gente continua tendo surtos acontecendo. Só para dar como exemplo, a Eliane investigou praticamente sozinha um surto grande de infecção cirúrgica por serrácea aqui no hospital, no meio do pico da pandemia, e eventualmente a gente vai notar nesses casos de infecção relacionada à assistência desses pacientes com Covid, a possibilidade de surtos de outros patógenos é muito alta. São pacientes extremamente invadidos, imunossuprimidos e com todas essas características que a gente discutiu até agora. E a investigação de surto e manejo desses surtos passa pelas medidas padrão que a gente faz fora do período de Covid. O que hoje a gente teve uma discussão muito nessa linha em relação a esses casos de Burkholderia cepaciae, que era o começo da análise desses dados. É pouco provável que isso tenha a ver com o Covid em si, né? O mais provável é que a invasão que a gente teve de Covid no hospital, a mudança drástica na forma de funcionamento do hospital, de equipes, de intensidade de trabalho, são pacientes extremamente trabalhosos, muito desgastante isso, resultou no aumento de incidência de infecção e com uma mudança no perfil microbiológico, né? A gente vai saber se isso é um surto ou não usando as estratégias de investigação de surto habituais. Provavelmente a gente deve partir para alguma análise de clonalidade da cepa se a gente conseguir resgatar disso tudo, e as análises de fatores de risco em comum, e dependendo do patógeno a investigação vai para cada lado, né? Especificamente para Burkholderia cepaciae. A gente já teve no passado aqui um surto relacionado à contaminação de saneantes, de sabão comum. Tem várias inscrições de contaminação de soluções de antissépticos, de desinfetantes, de contaminação ou de formação de biofilme e ausência de descontaminação adequada de material de assistência ventilatória. O leque de possibilidades é muito amplo e a gente vai ter que usar as armas de investigação de surto habituais, né? O ponto crucial é saber, numa situação que a gente não tem um padrão, para entrar um pouco na resposta anterior da Maura, a gente perde um pouco do parâmetro anterior para saber como é o nosso cenário atual, porque a gente está num cenário completamente diferente do que a gente era antes. Então é difícil da gente comparar e diferenciar o que pode ser só uma mudança de flora, uma mudança de perfil dos patógenos relacionados a uma pressão seletiva, de uma mudança significativa de arsenal antimicrobiano utilizado nas unidades, também mudança drástica de perfil de pacientes, ou seja, eu deixei de ter pacientes cirúrgicos para passar a ter quase que exclusivamente pacientes clínicos e com infecção ventilatória. Isso pode ter um papel numa mudança do perfil dos agentes etiológicos. Mas claro que quando a gente olha um aumento muito significativo de um determinado patógeno, a primeira hipótese que salta aos olhos é que a gente esteja tendo um surto específico desse tipo de agente. A gente se reorganizou, sim, dentro da CCH, e no início da pandemia foi muito difícil, muito mesmo. Acho que todos vocês aí também sofreram como a gente. A gente foi como o Vitor já colocou, foi muito medo, né? Muita insegurança. Então, a gente foi presencialmente, praticamente em todas as unidades do hospital. Eu não esqueço, quando a primeira unidade foi o 17D, a gente foi treinar, as pessoas olhavam para a gente com um misto de você pode me salvar, um misto de por que a minha unidade? Eu não quero ir embora daqui. E a gente tentava dizer, gente, olha, o vírus é novo, mas a situação é conhecida de vocês, os EPIs são os que vocês sabem usar, e a gente precisou retreinar o hospital inteirinho e em todos os turnos e com a nossa presença. Acho que não adiantava assim simplesmente mandar um vídeo. E aí a gente contou com muita ajuda. A gente tem os profissionais que a gente chama do desenvolvimento, que são enfermeiras que são para a educação dos profissionais, então elas nos auxiliaram nesses treinamentos. A gente também contou com muita ajuda das gestantes que tiveram que sair da linha de frente para as notificações foram uma dificuldade enorme, a gente tem uma série de pessoas que nos ajudaram nas notificações.
a gente teve que se reestruturar mesmo e se remodelar. Acho que no início, acho que até diariamente, ou né, pelo menos uma vez por semana, a gente parava, sentava e falava, gente, a prioridade agora é essa, nós precisamos fazer isso, né? A gente não pode ter transmissão do Covid aqui dentro, a gente precisa proteger os profissionais, então nossa missão foi realmente aí proteção, proteção e proteção, e a gente deixou de lado sim algumas coisas, acho que principalmente o controle de antimicrobianos, ele ficou realmente num segundo plano, até a gente tinha indicadores aí de antimicrobiano profilático que a gente conseguiu retomar no mês de julho, dos antimicrobianos terapêuticos também. Então, acho que foi sim importante a gente se remodelar, se reestruturar e contar com a ajuda de outros setores para poder realmente focar no que era mais importante, né? Acho que é super bacana a gente não perder a prioridade de vista. Nós tivemos uma chuva de perguntas agora no final, então tem um tempinho para mais uma última rodada. Então, eu vou começar com o Dr. Vitor. Sobre higiene oral, Dr. Vitor, quais foram as suas dificuldades em relação à garantia de uma higiene oral efetiva? Esse é o primeiro ponto. E o que vocês usaram na sua realidade para uma higiene oral? Então, que tipo de produto vocês usaram e qual que é a sua opinião sobre o peróxido de hidrogênio e o iodopovidona? Já falando a pergunta do Dr. LG, a gente vive num cenário muito difícil. Você falou que já era difícil falar de controle de antimicrobianos pré-Covid e agora com a Covid acho que mais difícil ainda. Então a gente vive um cenário no qual os pacientes eles recebem antibiótico muito precocemente, a justificativa é que esse paciente ele tem um risco de uma co-infecção bacteriana, então na maioria das vezes o paciente ele acaba sendo tratado para os dois agentes. Então, qual é a sua sugestão na tua prática, na tua vivência, para começar a pensar em controlar melhor esses antimicrobianos? Eu acho que a palavra não seria nem controlar, mas sim otimizar a administração desses antimicrobianos. E para a Maura, a última pergunta seria como analisar uma piora radiológica no paciente COVID para fechar o critério de PAV? Você acha que existe alguma tendência de erro nos serviços em colocar as traqueobronquites ao invés das pneumonias associadas à ventilação mecânica? Bom, eu queria falar que acho que estão fazendo uma gincana, né, de CCH, Roots, com um ex-infectologista que tenta ser um intensivista. Vocês estão realmente exagerando, mas vamos lá. Não, assim, o controle da higiene oral, sendo muito honesto, naquilo que eu via, eu realmente a gente fazia um pedido, fazia uma força-tarefa. Para vocês terem uma ideia, a gente teve que criar um relógio de prona. Então a gente amanhecia o CTI às 10 horas da manhã, a gente virava todos os pacientes, eram 12 pacientes que a gente virava, revia toda a dinâmica ventilatória do doente e repronava quem tinha que repronar lá no começo da tarde. Fazer o controle da higiene oral nessa situação, a gente lembrava, a gente fazia, pedia, mas sendo muito honesto, é muito difícil, né? O meu apelo agora é isso, é aquele back to the basics. Eu acho que a gente tem que voltar para isso. Quanto ao produto, isso aí para mim, eu não vou passar essa, porque assim, eu tenho até essa discussão que eu vou provocar a quem de direito, quem vai falar agora, porque tem a própria questão dos europeus em relação a talvez o aumento de mortalidade com o uso de clorexidina por microbroncoaspiração. Isso existem alguns artigos que falam disso, nessa discussão. Acho que é até válido quem de direito aí poder opinar sobre isso. E aí tem outra coisa que eu também eu vou virar o cara que responde para quem pergunta, né? Eu cheguei a discutir
até a descontaminação seletiva de trato digestivo ou oral, enfim. Porque a gente ficou tão desesperado com essa situação que a gente tem que voltar a estudar e ver o que né, a literatura preconiza. Então, nessa questão da higiene oral, fiz o que eu pude, não fiz nada demais, fiz com clorexidina, e o resto é com vocês aí, porque essa gincana tá demais para mim. O stewardship de antibióticos, ele acabou ficando em segundo plano, acho que na enorme maioria dos hospitais, porque o foco ficou todo voltado para o manejo do Covid. Eu acho que o stewardship ele tem várias fases em que você pode utilizar, e eu acho que os impactos eles são muito distintos. Então, a minha opinião pessoal é que o uso de antibiótico para casos leves ele é absolutamente irracional. E isso deveria ser o combate maior. Se a gente pensar em termos populacionais, a gente tem em torno de 80 e poucos % dos pacientes que não vão ser hospitalizados. Desses, os poucos estudos que existem mostram que é uma porcentagem irrisória, 3% que deve ter uma co-infecção bacteriana. Então, o uso sistemático de antibacteriano para pacientes com quadros leves eu acho absolutamente injustificável e indefensável. Mesmo os pacientes que são submetidos à internação hospitalar, casos leves a moderados em que a imagem radiológica seja fortemente sugestiva de infecção viral, eu imagino que elas devam ser mantidos sem antibiótico. Os pacientes graves é o local mais difícil de você fazer stewardship. Acho que sempre se fala em stewardship, a gente imagina de fazer no indivíduo que está na UTI, mas ele é o paciente de menor margem de erro, é o paciente de maior dificuldade de você diferenciar um quadro bacteriano de um quadro viral. A gente viu que nem com investigação microbiológica, com armas que a gente não tem disponíveis na maioria dos hospitais para se usar de forma rotineira para diagnóstico, a gente tem muita dificuldade de afastar a presença de infecção bacteriana. Então, acho que o foco central do stewardship deve ser nas fases pré-hospitalares. Acho que não uso de antibiótico para casos leves, especificamente falando de COVID, para casos leves ambulatoriais, uso criterioso de antibiótico nos pacientes, de antibacteriano nos pacientes que estão internados com quadros leves a moderados, e na terapia intensiva é a reavaliação diária. O fato de ter introduzido o antibiótico não significa que a gente precisa cumprir um ciclo que seja um múltiplo de 5 ou de 7 dias. Acho que isso não tem nenhuma razão. E essa reavaliação diária permite que a gente reveja diagnósticos, readeque e faça o stewardship sem necessariamente intervir na indicação inicial, mas intervindo durante a evolução do paciente na manutenção, no estreitamento de espectro, ou eventualmente na suspensão precoce, quando a gente tem outros diagnósticos bastante estabelecidos. Para complementar com o do Vitor, a parte da higiene oral, a gente trocou a nossa rotina acrescentando o peróxido de hidrogênio, que era a ideia, foi desde o início, acho que a Anvisa soltou um documento para colocar, na verdade, com o intuito de diminuir carga viral e de diminuir chance, então, de contaminação dos profissionais, e a gente passou a gente já queria passar a higiene oral com a clorexidina de 8 em 8 para de 12 em 12, aí foi isso que a gente fez. Então, a nossa rotina de higiene oral mudou dessa maneira. E, especificamente aí da minha pergunta, eu acho que tem o risco, sim, de você passar a classificar como traqueobronquite, se você entender que ou não tiver exame radiológico, ou a dificuldade do exame radiológico, aí pode cair no critério de traqueobronquite. Então, uma sugestão é analisar os dois em conjunto, né? Porque se você tiver PAV 0 e 20 traqueobronquites por VM, talvez você esteja caindo num erro de classificação. Então, acho bacana olhar os dois e para tentar aí sanar essa dificuldade dos critérios na era COVID. Oi, só fazer uma provocaçãozinha. Provocação só uma ideia que a gente, na terapia intensiva, já é uma
uma realidade e a gente tem que trazer para a CCH, que são os métodos diagnósticos de infecção por ultrassom. Tá? O ultrassom à beira do leito, ele é um instrumento brilhante para você fazer. Com ele você vê condensação, você vê derrame pleural, você vê um monte de coisas que um raio-x simples não vê. Então, assim, a gente tem que levar para as discussões de CCH imagens ultrassonográficas e não só imagens radiológicas. Isso é um ganho em sensibilidade muito, 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 muito grande. Então, ultrassom, pergunte pelo ultrassom de pulmão do seu paciente. Isso ajuda demais. Bom, como uma fala final de cada palestrante, a gente queria aproveitar um slide que o Vitor apresentou, que foi muito legal, que ele fala sobre voltar ao básico, né? Então, a gente queria que cada um de vocês fizesse uma reflexão do que seria voltar ao básico na prevenção de PAV nessa nova rotina com Covid nos nossos hospitais. Bom, eu acho que voltar ao básico é nós voltarmos a olhar o paciente com tranquilidade, serenidade, sem medo, né, entendendo o que deve ser feito de seguro e redefinir o que é exagero, o que não é exagero, criar, agora que a gente está sobrevivendo, né, eu espero que todos passem ilesos por isso, mas voltar a olhar com senso crítico, né? O stewardship, é o que eu falo, eu ataco em leque, recolho em pinça um antibiótico, não ter, ter tolerância zero a antibiótico indiscriminado, tolerância zero ao disposicionamento do paciente, ao mau posicionamento do respirador, né? a voltar a ter o checklist obsessivamente. Eu acho que é isso. Não existe novo normal. Eu acho que a gente tem que voltar ao normal dentro da nossa capacidade que a gente construiu de informação nos últimos anos e ir mudando de acordo com as novas mudanças de paradigma que forem acontecendo. Mas é isso. É voltar ao básico. É fazer o feijão com arroz, que o feijão com arroz é muito bom. Essa é a minha contribuição final. Obrigado. Boa noite. Olha, em relação à prevenção, eu acho que o ponto crucial é a capacidade de virar a chave do modo pandemia para um modo pós-pandemia. Assim, no modo pandemia, a gente estava no cenário de guerra. O Vitor citou alguns exemplos na aula dele. São pessoas inexperientes, não são as áreas em que elas normalmente trabalham, situações em que a capacidade assistencial ela é ou suplantada, ela é testada no seu limite. Isso é indubitável de que há uma queda na qualidade da assistência em situações limítrofes como essa. Se essas situações limítrofes fossem pontuais, isso já aconteceria, mas elas foram situações em que, como diz um amigo cirurgião, o objetivo não era achatar a curva foi absolutamente achatada, e a gente ficou um período longo beirando o caos. E acho que o ponto crucial é a gente conseguir suplantar isso para voltar para um modo em que essa situação caótica da pandemia seja suplantada, que a gente consiga voltar para os regimes assistenciais que a gente tinha anteriormente, usando o que o Vitor mesmo classificou aí como arroz com feijão. Voltando para as medidas, se a gente tem demonstração clara de benefício na prevenção de infecção, especificamente para a pneumonia, com aquelas medidas que são habituais
de prevenção de PAV, que a gente volte a fazer um regime mais criterioso de uso de antibióticos, reforce ou tente usar esse momento para reforçar e ter melhorias na qualidade assistencial ou com ganho de instrumentalizações para diagnóstico laboratorial, e com isso a gente tentar refinar melhor essa avaliação. E acho que um ponto crucial vai ser a rediscussão de critério diagnóstico. Assim, os critérios diagnósticos de PAV são pontos-chave há muito tempo. A gente compara coisas que são absolutamente incomparáveis. Tem um grau de subjetividade muito grande, e isso faz com que a gente tenha capacidade de comparações históricas na mesma unidade, mas muito pouca capacidade de comparação interinstituições, porque tem uma variável, que é essa variável radiológica, que ela é absolutamente subjetiva. Eu acho que agora um dos pontos-chave é a gente rediscutir esses critérios e tentar avançar na tentativa de deixar eles menos subjetivos e que eles reflitam melhor a realidade, e que os dados passem a ser mais comparáveis entre um hospital e outro. Eliane, fiquei pensativa aí na sua pergunta, não sei se concordo com o que o Vitor e o LG já colocaram. Eu queria só trazer um aspecto que acho que foi a maior campanha de higiene das mãos que a gente viveu nos últimos, né, nos últimos anos, eu ia falar mas nos últimos 100 anos, foi uma campanha de higiene das mãos fantástica, né, todo mundo, né, na televisão, todo mundo realmente aprendeu a importância dessa medida. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente voltou ao básico, né, e conseguiu alcançar um público que a gente achava que com as nossas campanhas aí em maio talvez alcançasse, mas não foi, acho que nem, né, a gente não alcançava nem 10%, acho que todo mundo viu esse salto no consumo de álcool gel, então acho que essa foi uma medida que a gente voltou ao básico aí. E acho que, para não ser repetitiva, eu vou tentar colocar, acho que, um aspecto da comunicação. Eu acho que essa pandemia nos ensinou, talvez, aí, estratégias de comunicação, tanto para a gente, né, no hospital privado, tanto com o corpo clínico, quanto interna, quanto externa, com pacientes, que acho que é algo que a gente tem que voltar e aprender e aprimorar, acho que foi muito importante. E vou pensar aí o que a gente vai fazer. A gente até brincou numa reunião, a gente precisa de uma retomada da CCH, mas será que a gente começaria de novo as nossas observações? Será que a gente volta observações por câmera, observações diretas? Mas como já colocou a LG, as pessoas também estão bastante cansadas, tudo isso foi muito estressante, a gente achatou a curva e continua tendo muito caso, a gente tem todo dia 30 pacientes, 28 entubados, então eu acho que a gente também tem que rever isso de como voltar ao básico, mas sem trazer mais tarefas aí nesse cenário de todo mundo tão esgotado. Bom, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Foi um tempo maravilhoso de discussão e eu quero agradecer à PCI por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, difundir esse conhecimento. Passo a palavra para a Lígia, já me despedindo de vocês. Uma boa noite, muito obrigada por tudo. Também quero agradecer a todos vocês. As palestras foram brilhantes, as discussões extremamente ricas. Eu acho que a gente sai daqui, todos os que estavam conectados, com muitas lições e com muitas reflexões, né? A gente aprendeu muito, ainda estamos aprendendo, e que agora é colocar tudo isso em prática para a gente conseguir se modelando, né, essa nova, se é que a gente pode dizer assim, né, essa nova realidade. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, foi um prazer, uma honra tê-los conosco. Agradeço a todos os participantes que estiveram aqui conectados conosco também. E, em especial, também agradeço ao nosso patrocinador, a CNPH. E finalizo, então, esse Debatendo com a PCI. Espero encontrá-los em breve no próximo Debatendo. Obrigada, pessoal. Boa noite.